E hoje nós vamos falar sobre a patologia nas fachadas que estão em função da argamassa de regularização, tá? Então a gente tem a base com a parte toda dos blocos, aí nós temos o que a gente chama do substrato mesmo, né? Que é as argamassas de regularização, antes da aplicação da finalização estética. Então hoje está vendo só essa entre camadas, né? O que que acontece entre a parede de alvenaria e o elemento estético. Nós vamos ver essa parte da argamassa de regularização, tá? Então, ela também faz parte, né, da base que vai receber o meu revestimento estético, tá? Bom, e em função disso, falar um pouquinho do cronograma de execução do revestimento. Quando eu estou falando aqui de revestimento, eu vou falar da argamassa de regularização, tá? Tem gente que chama de embolso, reboco, bom, são vários nomes, né, para falar a mesma coisa. Convencionalmente, o pessoal fala que embolso é a camada de regularização, né, quando você tem algum buraco para preencher, ou quando você precisa de dar duas camadas, você primeiro executa o embolso, depois você vem com o reboco, que seria sim a camada que eu vou sarrafiar e vai deixar o acabamento lisinho, tá? Mas essas são convenções. Para executar a argamassa de regularização, embolso, reboco, eu preciso seguir um cronograma, tá? Então, eu vou sempre falar de limpeza dessa fachada, tá? Colocar reforços se forem necessários. Aí eu inicio a parte, né, de regularização. Depois eu vou trabalhar os reforços externos, principalmente em questões de impermeabilização, e aí a gente começa a aplicação, né? Nós falamos de textura e hoje a gente vai focar, né, nesse preparo da base para aplicação de elementos cerâmicos. Então, uma das coisas que sempre dá problema é a base não estar preparada para receber a argamassa, tá? Então, para que eu consiga aplicar a argamassa de forma eficiente, primeiro eu necessito ter todas as instalações elétricas e hidráulicas removidas ou finalizadas na fachada. Vai ter alguma interferência nessas instalações? Com a fachada, eu preciso que elas estejam finalizadas. Não pode ter um meio do caminho aí, tá? Depois, os contramarcos devem estar instalados. É um problema muito grande quando a gente vai iniciar serviços de fachada e o contramarco não está no lugar. O pessoal executa depois e aí vai entrar com uma série de contaminantes nesse requadro da fachada para receber, né, o contramarco posteriormente. Uma das coisas que mais acontece é que se eu faço a fachada primeiro, o contramarco depois, nessa entrada da fachada, né, o pessoal costuma já ter começado o revestimento interno. E muitos revestimentos internos possuem gesso. Então, eu já vi acontecer demais o pessoal contaminar a argamassa com gesso propositadamente, porque o gesso ele faz uma espala magnífica, né? Fica retinho, fica muito bom. Então, eles colocam gesso na argamassa e aí fazem um requadro da janela com gesso. Só que você não vê, né? Tá tudo meio cinza, parece que tá ok. Os problemas vão surgir posteriormente, porque o gesso ele não suporta água, ele não segura a água da forma como a argamassa consegue. Então a gente tem um problema muito sério de dois materiais trabalhando, eles vão se romper na parte onde você tem o encontro desses dois materiais, porque num eu tenho só a argamassa da fachada. E aí eu tenho uma camadinha que fez, né, o requadro da espala com uma argamassa misturada com gesso. Naquele ponto ela faz uma fissura e ali a água entra, ela acha um caminho para entrar dentro da edificação, tá? Outro ponto importante é sempre prever, né, como é que vai passar os fios do prumo. Eu tenho que identificar o prumo da minha fachada. Já aconteceu da gente verificar a fachada que o pessoal fez tanta questão do prumo num prédio altíssimo, gigante, e aí a gente viu que teve uma distorção enorme, né? Em alguns pontos eu tinha até quase 12 centímetros
de argamassa para executar. Isso é um absurdo, né? Eu vou fazer um enchimento nessa fachada. Então, em contato com o próprio projetista, o que se definiu foi fazer uma argamassa que não era necessariamente tão aprumadinha, né? Ela ficava mais distorcida na fachada, porque pela altura do prédio, um prédio com 120 metros, a pessoa olhando de baixo não ia ver diferença, tá? Nessa distorção da argamassa. Mas por que que eles decidiram por fazer isso? Porque era melhor do que eu colocar uma, uma espessura de argamassa que ficaria aí em torno de quase, sei lá, 12 centímetros, né? 12 centímetros é você pedir para dar problema, né, gente? Então, tudo que a gente puder evitar problema, sempre em contato, né, com o projetista, para ele entender se aquilo faria sentido tecnicamente, tá? Depois, né, aí vai ser uma questão de execução de obra, os andaimes estarem regularmente instalados, porque o andaime não bem instalado, ele pode provocar um problema na minha execução da fachada, né? Ele gera um espaço vazio, que se ele não for pensado, que depois eu preciso preencher esse espaço, ele vira um buraco na fachada, né? E se ele não for preenchido corretamente, é também um local que eu posso ter uma fissura, um ponto de entrada de água, tá? E aí avaliar o prumo da alvenaria. Eu já mostrei para vocês na aula passada, é uma questão em que ou a viga, né, ela se sobressaía na fachada e aí a parede estava recuada em relação à viga. Então, uma das soluções do pessoal da obra era tentar fazer essa fachada ficar o mais aprumada possível. Então, seria, novamente, fazer um preenchimento enorme nessa fachada. Nessa questão, isso também seria um erro complicado, porque eu teria alguns panos de fachada com quase 6 centímetros e na face da viga, né, de concreto, eu teria uma argamassa bem fininha, né, quase 1 centímetro só. Então, a solução que a gente viu com a obra era melhor que eles entendessem aquela peça como um elemento arquitetônico e fizessem um requadro em torno da peça, melhor do que preencher toda uma fachada em função de uma única viga. Não era uma viga que se repetia em todos os andares, não, era uma única viga no térreo, tá? Então, são questões que podem ser que não apareçam no projeto num primeiro momento, porque pode ser em função de falha na execução ou falta de compatibilidade entre os dois projetos. Tá? Então, se o projetista de fachada não recebe o projeto compatibilizado, ele não tem como saber que ele tem uma viga ali que está fora, né, do prumo, tá? Então, a gente tem essa situação, tá? Ponto que dá muito problema é o preparo da superfície da base. Então, a gente fala primeiro, né, da parte executiva da base, mas depois eu tenho que lembrar que para aplicar a argamassa, eu não posso aplicá-la sobre uma base suja ou contaminada. E às vezes, quando a gente fala contaminação, né, muito entre aspas, porque é material da própria obra, só que é material que não pode estar naquele momento para receber a minha próxima camada. Então a gente fala muito nas pontas de ferro, principalmente das áreas que eu tenho estruturas, tá? E isso acontece nas duas tipologias, tanto a alvenaria estrutural quanto na alvenaria de vedação comum, né? A convencional. Porque na estrutural, em alguns casos, o pessoal trabalha com a laje, né, sendo feita em concreto, ou laje pré-moldado. Também vai ter, né, as vigotas de concreto. Em ambos os casos, eu posso ter pontas de ferro que elas vão interferir com a minha fachada. Então, eu não posso, em momento algum, permitir que essas pontas façam que elas apareçam na fachada, tá? Porque ela vai corroer, né? A fachada, a argamassa, ela não é um material impermeabilizante, né? A água vai entrar por ela, a gente tem que decidir por onde que essa água vai passar e aonde que ela não pode entrar. Mas no revestimento da argamassa, se você pensar em toda a fachada, ela vai permitir a entrada da água, né? As argamassas cimentícias, elas são porosas. E essa porosidade permite a entrada da água, é característica do material. O que eu tenho que prevenir é como que essa água vai se comportar ali dentro
e os materiais que ela vai entrar em contato. Então, quando eu falo pontas de ferro, eu já vi assim muito pessoal simplesmente cortando e aplica a fachada por cima. Isso quando corta, né? Em casos que nem corta. E aí fica aquele pedaço de aço interferindo com a fachada. Qual que é o grande problema do ferro, né? Ele não só se corrói, como quando ele corrói, ele cria uma expansão, o material se expande e os produtos da corrosão do ferro, eles têm um volume muito superior do que o ferro metálico. Então, quando ele corrói, ele realmente ele estoura tudo que está em sua volta. Tá? Então, o problema, quando a gente fala as armaduras não podem se corroer dentro do concreto, porque quando ela corrói, além dela perder, né, a resistência mecânica, ela também está estourando todo o concreto. Então, eu perco a resistência dos dois materiais por um só material estar entrando em contato com a corrosão. Tá? O mesmo caso acontece na fachada. Ela não só vai manchar a fachada, né? Se eu tiver um material que filme isso, por exemplo, uma textura, mas se eu tiver uma cerâmica, eu também vou ter problema, porque ela vai começar a querer expandir são produtos, são materiais que são frágeis, né? Materiais que se rompem, eles não têm resiliência para suportar essa quantidade de pressão interna no material. Então, ele começa a se romper, gera uma fissura, aí a água entra, tá? Isso quando não desplaca, né, começa a cair pedaços de argamassa, de fachada, tá? Então é muito sério remover isso. Então é um ponto que a gente observa quando eu estou do outro lado, fazendo manutenção. Uma das questões que já aconteceu com a gente foi ver que desplacamento muito pontual de uma fachada em si era em função de pontas de ferro não terem sido removidas. A fachada, de forma geral, estava muito bem coesa, mas uma fachada, um pano específico da fachada tinha vários pedaços que estavam se soltando, e isso não correspondia com o resto da fachada. Quando a gente foi verificar, era essa questão, tá? Outra questão que aparece também são as depressões e furos na alvenaria. O pessoal simplesmente coloca uma bola de argamassa lá dentro e compensa isso com a própria argamassa. O que não pode, tá? A argamassa ela não tem condição de ser muito espessa. Quando eu tenho depressões e furos, eu tenho que trabalhar com o material mais próximo possível da minha base. Então, se a minha base é alvenaria estrutural, tem que ser bloco de concreto. Se a minha base é alvenaria convencional, vai ter que ser o bloco cerâmico. Eu não posso simplesmente preencher todos os buracos com argamassa. Primeiro que isso não é econômico, né? Mas o executor não está nem aí, né? Ele não vai pensar nisso. A obra, a gestão dela é que tem que orientá-lo, tá? Principalmente porque nessa questão ele precisa entender que se ele colocar só uma bolota lá de argamassa, ela com o tempo também vai se comportar diferente da parede. Então, quando a parede se expandir e se contrair em função, né, das variações térmicas, ela vai se contrair de forma diferente, porque eu tenho um buraco dentro da fachada, tá? E aí a gente entra com o modo de limpeza do resto das bases. Lembrando que quando eu falo de fachada, eu posso ter a alvenaria, mas eu também tenho a estrutura, né, quando eu trabalho com as fachadas mistas. A estrutura ela precisa ser tão bem limpa quanto a alvenaria. A remover, assim, a parte da estrutura ela tem que ser até mais limpa, porque o chapisco que a gente aplica na estrutura é um chapisco colante, né? Então ele tem que ter uma superfície lisa e uniforme para entrar em contato e promover a aderência adequada, tá? Bom, aí quando a gente fala também da estrutura de concreto, alguns autores, tá? Isso não está na norma, mas eles sugerem a lavagem, né? Com a utilização de água sob pressão e escova de aço. Principalmente se eu tiver presença de desmoldante, graxa ou gordura presente nessa minha fachada, na estrutura da fachada. O que acontece? Eu tenho uma condição que o concreto ele precisa estar o mais limpo possível para receber o chapisco colante. E eu tenho algumas situações que a gente fez até uma inspeção recente num prédio, que vejam a situação, o prédio ficou 15 anos parado, né? Ele começou a fazer a estrutura dele,
ficou 15 anos, porque a construtora entrou em colapso, não conseguiu continuar com a obra. Aí, depois de um certo tempo, a prefeitura mesmo, né, motivou outras construtoras para continuar o empreendimento e ele retomou. Depois de 15 anos, né, como é que eu vou tratar esse concreto? Então, eles tiveram que fazer todo um trabalho, primeiro para entender, né, se esse concreto tinha resistência adequada, e segundo, na hora de fazer o revestimento de fachada e os revestimentos internos, eu tinha que considerar que esse concreto ele recebeu poeira, recebeu ferrugem, toda essa parte de contaminação, né, de um ambiente urbano sobre a sua superfície. Então, ele tem que ser muito bem lavado. Isso eu estou falando de um caso extremo, né? Quando a gente pensa na obra, lembre-se que a obra começa num determinado ponto, eu faço toda a estrutura, eu faço a alvenaria, e a fachada costuma ser um dos últimos sistemas. Então, eu já tenho aí pelo menos um ano e meio a 2 anos de estrutura exposta no tempo. Então, você olhando assim externamente, parece que a estrutura está limpinha. Mas, no ponto de vista de aderência, né, que seria um ponto de vista microscópico, ela não está. Ela precisa ser trabalhada para receber essa argamassa da forma mais limpa possível, tá? E aí a gente fala novamente, né, da questão de aços e outros materiais que participaram do procedimento de forno, que precisam ser removidos, mas eu também tenho algumas outras interferências. Ó. Durante o processo de execução da obra, pode passar por períodos de chuvas excessivas. E a gente já viu acontecer fluorescências antes mesmo de eu colocar a fachada no lugar. Então, essas eflorescências na alvenaria, né, bruta, e no próprio concreto precisam ser removidas com soluções específicas. A mesma coisa, o boloromorfo, né, aquelas manchas mais escuras também precisam ser removidas. Nada pode ficar entre a fachada, né, a base e a primeira camada da argamassa, que seria, no caso, o chapisco. Tá? Tema que a gente vai falar agora. O chapisco ele é muito importante para criar uma ponte de ancoragem, né, entre a minha base e a argamassa. E aí, quando a gente fala desses materiais, ele é um material até relativamente simples. A gente tem chapiscos que são vendidos, né, de forma industrializada, o chapisco da alvenaria, né, mas em grande parte o pessoal faz ele ainda virado na obra porque ele é um material bem simples, mas que faz essa ponte de ancoragem. Na estrutura, já não é comum a gente utilizar nada fabricado em obra. É geralmente um material mais industrializado, principalmente porque ele precisa de itens mais específicos, né? Então, quando a gente fala de chapisco colante para a estrutura, eu até coloco que é uma sugestão, né, dos projetistas e da norma sempre colocar chapisco colante com microsílica, porque ela vai conseguir abraçar os poros da estrutura para criar uma ponte de ancoragem mais eficiente. Tá? E aí alguns reforços localizados. Por que a gente sempre tem, né, aquela fissura nos últimos pavimentos da parte externa da fachada, tá? Muito em função às vezes, a minha junta de dilatação ela não é o suficiente para criar seccionamento da fachada, tá? Então a gente cria alguns reforços para melhorar essa interferência entre os materiais. Quando eles trabalham, né, termicamente, eles vão se dilatar de forma diferente. Esses materiais se dilatando de forma diferente vão colocar uma pressão muito grande sobre a argamassa, que além de ser um elemento frágil, poroso, ele ainda vai ser extremamente fino e delgado. Então, quando ele é um elemento muito largo, mas muito fino, a probabilidade dele se romper é muito grande. Então, a gente tem que promover o máximo de situações para que ele não se rompa. Uma dessas questões é a aplicação de reforço de uma tela galvanizada, né, com resistência à alcalinidade. Então, não é aquela tela que o povo chama de tela de galinheiro. Tem que ser uma tela específica para aplicar na fachada. A tela de galinheiro ela não tem essas características. Se você colocar ela lá, ela vai se corroer com o tempo, né? E aí vai virar o efeito contrário que a gente quer, tá? E a fixação dela tem que ser com materiais também galvanizados, tá? Vou colocar um exemplo aqui. Se eu tenho um prédio e ele é um prédio de concreto armado, todo ponto em que eu tiver a presença de vigas ou
de pilares, né, na fachada, elas têm que ser cobertas com essa tela para criar mais uma camada, né, que vai proporcionar uma ancoragem melhor da minha argamassa. A gente aplica essas telas sempre no encontro, né, dos pilares com alvenaria e também das vigas com alvenaria, tá? Para criar essa ponte de aderência, melhorar, né, essa ponte de aderência entre a argamassa e o pilar. Então aqui, nesse ponto, eu apliquei o chapisco colante, tá? Depois eu apliquei a tela. Eu tenho as duas coisas. Uma coisa não substitui a outra. E em situações que eu possa ter uma espessura muito maior, por algum motivo, um ponto específico, eu tenho que ter uma espessura muito grande na alvenaria mesmo, eu também posso aplicar a tela para melhorar essa minha aderência, tá? Então também é um ponto para eu investigar quando eu vejo problemas na fachada, é saber se eles fizeram esses reforços para melhorar a aderência da minha argamassa com a parede. Em muitos casos, o pessoal não conhece essa técnica ou não tem, né, um projetista para fazer, né, o projeto da fachada, essa é a grande maioria, o pessoal não faz projeto de fachada, e quem recomenda, né, esses pontos de reforço é o projetista de fachada, tá? A argamassa de regularização, né, que a gente também chama de emboço, ela pode ser virada na massa, ó, virada em obra, virada na massa, é óbvio, né? Mas ela pode ser virada em obra, tá? Ou ela pode ser industrializada. Para efeitos de fachada, a gente ainda tem muita dificuldade que a argamassa industrializada atinja as mesmas resistências, principalmente a resistência de aderência, de arrancamento, né, tração, que ela alcance os mesmos índices da argamassa virada em obra. Ainda tem essa dificuldade, tá? Já estou acompanhando aí o desenvolvimento das armações industrializadas, deve ter uns 12 anos, e desde 2008, 2009, quando começou-se a difundir mais, né, a argamassa industrializada para fachada, que a gente ainda não tem uma argamassa que seja adequada para colocar na fachada e fazer o arrancamento e ela dar o mesmo resultado da virada em obra, tá? Então, por isso que algumas construtoras ainda decidem utilizar a argamassa virada em obra. E a gente tem algumas tolerâncias. Essas tolerâncias vão muito em função, né, do desvio do prumo, desvio de nível, irregularidades, né, graduais e irregularidades abruptas, tá? Esses são conceitos normativos, mas que a gente vai sempre levar para o projetista para entender se isso pode ser avaliado no contexto da obra em si, tá? Como eu falei, obras muito altas podem ter uma característica diferente, né? Então o projetista vai conseguir falar de tolerâncias que podem ser diferentes. Mas, geralmente, para obras normais, né, que são prédios que não vão ter uma altura muito exagerada, esses desvios nos dão dicas, né, para saber se aquela fachada está adequada ou não. Principalmente quando a gente vê espessuras muito grandes, né, irregularidades que foram tampadas de forma muito abrupta, né, não foi pensado, teve um buraco, como eu falei, o pessoal coloca uma bolota de argamassa. Isso vai me dar dicas para entender se aquela fachada foi bem pensada, foi bem executada. Tá? Porque aqui a gente está sempre falando, olha, estou comentando de como ela deveria ser executada para pensar, extrapolar, né, essas falhas de execução lá na frente, nos problemas que ela me gera. Tá? Então, muito do que a gente faz é tentar montar um raio-x para pegar a fachada hoje e eu entender o passado dela, né? Então, quando a gente está passando esses pontos, eu estou fazendo uma análise do passado da minha fachada para entender o presente, que é o que a gente faz, né? A inspeção de fachada vai muito em entender como ela foi executada, como ela foi pensada. Então, quando eu pego um projeto, né, uma inspeção de fachada para fazer, a primeira coisa que a gente pergunta é: tem projeto? E se não tem o projeto, já me dá uma dica de que aquela fachada não foi pesquisada, não foi pensada para ter uma vida útil adequada, ela foi feita de uma forma que é empírica. Então, isso já me traz uma série de fatores que podem me dar uma sequência de erros, tá? Por isso que a gente analisa o passado para entender o presente.
E aí uma das questões é a espessura da argamassa. Eu sempre vou avaliar se ela ultrapassa o máximo que a norma pede, tá? Então ela não pode ultrapassar de 25 milímetros, ou ela tem que ser feita em camadas de 20 centímetros, 20 milímetros, porém de uma forma que eu consiga entender que essa fachada não vá se descolar. Eu preciso colocar alguns elementos a mais, né? Então, se ela precisar de ter, vamos supor, 4 centímetros, eu não posso simplesmente colocar 4 centímetros de uma vez. Coloco 20, depois mais 20. E dependendo, né, do tipo da argamassa, eu vou ter alguns valores. Na verdade, a norma coloca alguns valores das propriedades dessas argamassas, tá? Então, em questão de resistência à compressão, a retenção de água, o teor de ar, né, incorporado, a consistência e a resistência de aderência à tração. Todas essas são propriedades, né? Elas podem variar se a argamassa for virada em obra ou industrializada, mas todas elas têm valores limites do que deve ser analisado. E de uma fachada, em geral, a gente avalia bastante a resistência de aderência à tração. Vou falar um pouquinho sobre esse ensaio, porque é um dos ensaios que eu peço também se eu vou avaliar uma fachada, tá? Se ele tiver sido feito durante a execução da obra, é uma dica para me informar como essa fachada foi executada. Então, a norma, né, que fala do teste em si, de como eu faço o teste de resistência à tração. Ele vai usar um equipamento, né, que você vai colocar a argamassa dentro da chapinha e vai remover um pedacinho dessa fachada da, da minha parede. Eu quero entender aonde que ela está se rompendo e qual é a força que eu preciso fazer para ela se romper. Então a gente pega o substrato, analisa. Geralmente é interessante fazer em vários tipos, né, de bases. Então, sobre a alvenaria diretamente, na interface da alvenaria com a estrutura, sobre a estrutura, se tiver, né, a massa diretamente sobre o pilar, é importante fazer também um ensaio naquele ponto. Tá? Tudo que eu pensar a fachada, estatisticamente o melhor possível. Eu faço uma amostragem com a maior variedade possível de pontos, geralmente o lugar que mais toma sol, que mais está exposto, a fachada mais antiga da obra, para eu pegar assim, os pontos mais críticos que eu tenho naquele empreendimento. Né? A amostragem, pegar os pontos mais críticos. E aí ela tem essa sequência, olha, o meu corpo de teste, ele vai ter essa sequência. A pastilha, né, essa pastilha, ela é a própria, do próprio equipamento, e eles aplicam uma cola, essa cola tem que ter uma resistência superior ao arrancamento, né, que eu preciso ter. Aí eu vou ter a camada de argamassa, a camada do chapisco e a camada do substrato, tá? Minha parede de alvenaria, minha parede de bloco de concreto ou o pilar, viga que eu estiver fazendo o teste. Aí nesse ponto eu vou avaliar em que local que eu tive o meu rompimento, tá? Ele pode ser no substrato, ó, bem onde eu tenho a argamassa, ele pode ser na interface, né, do substrato com o chapisco, ele pode ser no chapisco, tá? Ele pode também ser na interface do chapisco com a argamassa, ele pode ser na própria argamassa, e ele pode ser a ruptura, né, na cola e a argamassa. Geralmente, quando eu tenho essas duas situações aqui, o meu ensaio é nulo. Eu considero que foi um erro de execução do ensaio. Eu não tenho resultado aqui, né, tanto na interface da cola com a argamassa quanto da cola com a pastilha, eu tenho um problema que é na cola, não necessariamente na minha fachada. Tá? Então, quando eu tenho a situação FG, eu considero que aquele ensaiozinho ficou nulo. Por isso que a gente não faz nunca um só, né? A norma já pede que seja conjuntos de 6 amostras por ensaio. E geralmente a obra, né, vai fazer mais de um ensaio, dependendo do tamanho, né, dessa fachada. E aqui a gente tem a aderência superficial, né? Eu posso ter uma ruptura no interior do revestimento ou na superfície do revestimento, tá? Eu peguei só uma lasquinha do revestimento, não está na cola ainda, então eu ainda preciso analisar esse resultado.
Para mostrar um exemplo, né, desse ensaio feito, realizado, foi um prédio que a gente analisou recentemente, ele tinha feito esse ensaio, né, na época da execução da obra. Então ele nos apresentou, tá vendo, que aqui é um dos pontos, a gente vê que essa aqui nesse caso foi no próprio substrato, aqui já foi na fachada, na argamassa, né, da fachada, tá? Em cada um desses pontos, a gente vê que foi em um local diferente. E aqui eu quero entender em qual local que foi o rompimento e qual é a força que eu precisei fazer para esse rompimento acontecer. A gente quer sempre o maior número possível. Aqui é um exemplo dos resultados. A norma ela pede que seja pelo menos a partir de 0,30, né? Então, ó, eu preciso ter resultados que sejam maiores do que 30. Menor do que 30 é um resultado ruim, um resultado abaixo do que a norma pede, tá? E aqui, esse exemplo de teste, né, ele te fala a resistência de aderência à tração, né, qual foi a força que o equipamento precisou fazer para aquela seção da minha fachada. Observe qual foi a força que ele precisou fazer para romper em algum ponto dessa fachada. Quando ele rompeu, ele teve uma força máxima, aquela força é o que a gente vê, né? Na verdade, é a resistência mecânica mesmo, né? E aqui ele me fala também, nesse modelo, né, de ensaio, aonde que ela se rompeu. Eu tenho essas siglas, né, aqui em cima, e aqui embaixo ele me fala o que elas significam. Então aqui ele está falando que neste ponto ela foi 100% de ruptura na interface entre o chapisco e a argamassa, e aqui na argamassa, tá? Então esses pontinhos todos que a gente está vendo aqui correspondem, né? Ele colocou uma numeração, tirou a foto, então eu tenho aqui, né, a numeração com a foto, e ele me fala o valor que deu, e aonde que ela se rompeu, tá? Então, nesse teste, ela se rompeu na argamassa. E se rompeu 0,26 MPa de resistência de aderência à tração. Aí, com esse tipo de ensaio, eu consigo ver que esse ponto da fachada, teoricamente, não seria adequado. Tá? Ele tem mais pontos ruins, abaixo do limite da norma, do que pontos acima. Então, eu deveria analisar outros pontos da fachada para saber se essa fachada é aprovada ou não. E aí, essa obra especificamente tinha feito, né, outros pontos na fachada que estavam dentro do permitido pela norma. Tá? E a gente tem agora um assunto que é o reforço no substrato. Aí eu falei dos reforços na base que a gente faz, né? Quando coloco o chapisco, eu faço o reforço nessa camada com a tela. Agora eu tenho um outro tipo de reforço que é no substrato, que é com a tela de poliéster, tá? É uma tela, mas é diferente daquela primeira. E essa tela nos ajuda muito a prevenir problemas com a infiltração de água, principalmente em esquadrias, tá? Então ela é pensada, esse reforço é pensado para ser uma argamassa polimérica nesse caso, né? Eu vou trabalhar com uma tinta polimérica, parece uma tinta, né? Mas ela é uma pintura, ela é uma argamassa polimérica, elastomérica ou polimérica, ela cria uma impermeabilização, né, no entorno dessa esquadria, e para prevenir ainda mais problemas, a gente ainda aplica uma tela de poliéster. Tá? Essa tela proporciona uma vedação no perímetro das esquadrias, tá? Se ela tiver, né, o encontro com a estrutura, aí você não aplica na estrutura, mas em toda a parte que eu tenho argamassa sobre a alvenaria, a gente aplica, tá? E ela me proporciona uma proteção a mais contra as infiltrações nas bordas das esquadrias, né? Porque toda vez que eu tenho uma abertura na fachada, eu gero umas tensões muito grandes, né, nas quinas dessa abertura, né? Ela vai gerar essas tensões. Então, eu preciso, ao máximo, tentar prevenir que essas tensões promovam uma ruptura que permita a entrada da água. Então, eu coloco uma barreira a mais para prevenir a entrada de água nessas rupturas.
Aqui um exemplo, né, o fundo a base, né, dessa fachada era alvenaria estrutural, então ela tem blocos em todos os lados. E aí a gente aplicou, né, a obra, né, aplicou essa camada de pintura elastomérica com a tela de poliéster, tá? Ela fica assim, né, antes de eu aplicar o revestimento final, que nesse caso foi de pastilhas, ela fica com essa cara, tá? Em algumas obras, essa pintura elastomérica pode ser da cor branca, vai depender do fabricante, né, do fornecedor. E aqui a gente vê até que ele já começou aplicando, né, a junta de lavação também. Porque, gente, ela previne esse tipo de situação aqui, ó. Não sei se vocês conseguem observar, mas eu tenho uma infiltração na quina dessa janela em torno de toda essa área, né, manchada, né? Então esse tipo de tratamento previne essas ocorrências, que elas vêm de fora para dentro, tá? Ela permite a entrada da água, então eu coloco uma camada a mais de proteção. Aqui é um outro exemplo, não sei se vocês conseguem observar, tá vendo? Essa mancha enorme de infiltração na parede interna, né? Que eu estou vendo do lado de dentro. E aí, quando a gente foi investigar, tem projeto? Não, não tem. Como é que foi executada essa fachada? Me mostra fotos. E não tinha esse tratamento do lado de fora, tá? Então, fatalmente, a gente teve um problema internamente. E a gente vai falar agora das juntas de movimentação, que também devem ser executadas na fase da argamassa, e não quando eu já estou fazendo, né, o revestimento estético. Ela tem que ser, inclusive, depois de um certo período, o ideal seria que ela fosse feita a úmido, né, mas tem uma dificuldade executiva sobre isso. Mas se ela for feita seca, ela tem que ser feita, né, com equipamento, uma maquita, e não com palhadeira, né? É absurdo, mas tem algumas obras que fazem. Ela não pode ser feita com impacto, né? Ela tem que ser o mais recortada, mais limpa possível, para eu não criar outras tensões no momento que eu estou querendo tirar tensão, né? Estou querendo aliviar a tensão do prédio, e aí eu coloco mais tensão ainda, fazendo de uma forma que tenha vibrações, né? Então, nós temos vários tipos de juntas de movimentação, e algumas delas vão estar presentes na fachada, né? Quando a gente fala, né, da junta de movimentação, é a junta de dilatação também, né? Elas são específicas para aliviar tensões. E as tensões que são próprias do revestimento, né? Aquelas tensões de variação de temperatura, que vão influenciar os materiais de formas diferentes. Então, quando cada material está se dilatando em um nível diferente, ela pode sim criar uma ruptura nessa fachada. Então, eu secciono e coloco um material que consegue absorver essas variações. Mas também nós temos as juntas de dessolidarização, que elas estão sempre naquela mudança abrupta de panos, né, principalmente quinas, ou mudanças de materiais. A gente tem é muito usual, né, que algumas fachadas criem um efeito estético, colocando pastilhas de cores diferentes ou materiais diferentes, né, pastilhas mais porcelanato, então eles têm até dimensões diferentes. Então, toda vez que eu tiver materiais diferentes no mesmo pano, eu preciso criar uma junta de dessolidarização, tá? Ela vai promover uma separação nesses dois panos e eles vão conseguir se dilatar de forma diferenciada sem atrapalhar a minha fachada. Por exemplo, se eu pegar o prédio, eu tenho que nos pontos que ele se encontra, né, com as vigas, no topo dos pavimentos, ele vai fazer a junta de dilatação, tá? Então vejam que aqui ele tem, né, a interface da alvenaria com a estrutura. Aqui, aonde ela se encontra, ele colocou, né, a telinha. E aí vejam que ele executou primeiro a junta de dilatação, vedou essa junta, né? Então ele fez o rasgo e depois ele vedou com uma pintura elastomérica, né? Como a gente viu naquele exemplo lá da fachada, aquela mancha branca era a tinta elastomérica sobre o rasgo da junta de dilatação. Aí eu aplico o apoio flexível, né? Que geralmente é o tarucel, e ele é um isopor, ele é somente um limitador
para eu não precisar colocar, né, o selante em todo o espaço daquela junta, né, eu não preciso disso, porque a junta ela vai funcionar apenas aonde eu preciso dela, tá. Então nesse ponto aqui a argamassa não precisa, né, de receber toda essa junta, ela está sobre o isoporzinho e eu vou colocar realmente para limitar essa espessura do meu selante, tá. E aqui por cima a gente vai ter o selante, tá? Geralmente um selante de poliuretano que a gente chama de mastique, tá bom? Tem pontos, como eu falei, né, que a gente tem mudanças abruptas ou diferenças de materiais, então aqui nesta fachada em si, aqui a gente tinha uma textura e aqui nós teríamos um porcelanato. Então, dois materiais trabalhando de forma diferente, criou-se então uma junta nesse ponto, tá? Para eu fazer a dessolidarização de um pano com o outro. E o mastique, ele é um elemento chave, né, na junta de dilatação. Ele precisa ser pensado para atender aquela situação. E ele tem alguns valores que eu preciso examinar também, tá? Então, ele tem propriedades mecânicas de envelhecimento e propriedades para resistir, né, a intemperismos e ao próprio ataque do sol, né? Esse ultravioleta aí é uma quantidade de água, sol, chuva que ele vai receber ao longo da vida dele, que vai proporcionar uma resistência de vida útil, tá? Eu quero saber quanto tempo que ele vai suportar, quanto é que ele vai suportar viver naquela fachada, até para a gente passar para o cliente, ó, a cada X tempo você vai precisar refazer a sua junta de dilatação. E aqui a gente tem um último item que é muito importante, né, que é a dureza Shore. Essa dureza Shore, observem que ela também precisa de ter valores, tá? E ela precisa ter valores específicos, porque muitas vezes a gente acompanha o pessoal fazendo reforço né, refazendo as juntas de dilatação, e aí contrata uma pessoa leiga para refazer, né, um executante, e ele vai e compra o silicone que ele encontra lá, ou compra até um poliuretano, mas ele não observa nenhuma característica desse poliuretano, e aí troca simplesmente. Mas aí coloca um que tem valores completamente diferentes do que seria necessário para aquela fachada. E essa dureza Shore é importante a gente saber até o que ela significa. Ela é uma medida de resistência que o material tem à deformação permanente. Tá? Então, quando eu falo de dureza, eu preciso entender que esse material que eu apliquei na fachada precisa ser pensado porque ele não pode ser flexível demais, senão é como se não tivesse elemento ali, então a fachada ela vai se assentar sobre aquele vazio que eu criei e ela vai ter problemas também. Mas, em contrapartida, ele também não pode ser duro demais, ele não pode ser muito resistente ao ponto de não permitir nenhuma deformação. Senão, a junta de dilatação não vai servir ao propósito que ela existe. Ele precisa ter uma resiliência adequada à aplicação dele na fachada. Não pode ser duro demais, mas também não pode ser mole demais, tá? Então, ele precisa ser dimensionado. Para isso, ele precisa ser pensado. Tá? Então, esses valores de dureza Shore precisam ser avaliados, tanto no momento que eu vou dimensionar a fachada, mas também naquele momento que eu vou ajudar o condomínio a fazer, né, novamente a fachada, dar manutenção nas juntas de dilatação ou de solidarização. Tá? Um exemplo, né, de alguns problemas que a gente tem nas juntas de dilatação, o pessoal fez, mas observem que aqui eu tenho o meu pilar, né? A junta ela tem que estar abaixo do pilar. Então aqui é uma das coisas que a gente dá a dica também, né, para os construtores. Foi um erro, né? Ela tem que estar abaixo. Ela estando aqui, vejam que a própria fachada já começou a denunciar que ela está no lugar errado. Ela vai criar, ó, aqui eu tenho um vazio, né? Estou criando um problema para essa fachada. Então ela vai facilmente criar uma fissura aqui, outra aqui, a água vai entrar, ó, entre esses pontos e vai sair lá dentro do interior da fachada. Então eu criando um elemento que vai me dar uma vida útil maior no revestimento,
se for executado de forma errada, ele vai me piorar muito, né, o uso desse sistema. Então não é só fazer a junta de qualquer jeito, né, precisa pensar que ela tem uma função, e a localização dela é muito importante. A gente vê alguns pontos, ó, que eu tenho problemas e ele está na junta de dilatação, tá? Aqui eu tenho o pilar, tá? E a junta ela está bem passando por aqui, no lado de fora da fachada. Então você vê que aquele rompimento, né, que dão nas quinas, ele realmente está trazendo essa água para o interior da fachada. E aqui eu tenho um problema de vedação nessa junta. Pode ser que não foi executada corretamente, pode ser que nesse ponto, na hora da execução, o pessoal não aplicou corretamente, né, o vedante antes de colocar o elemento flexível, né, antes de colocar o tarucel, então eu criei um ponto de falha onde a água pode entrar, tá? De certa forma, eu vou sempre avaliar se a execução foi bem feita, se eu tiver o elemento existente lá, né? Então eu tinha a junta de dilatação, não tinha outros pontos, não era um problema generalizado no edifício, mas tinha esse problema pontual. Então me leva a crer que foi um problema de execução naquele ponto, né? Ou pode até mesmo acontecer assim, né? O cara tá vindo no ponto, acabou aqui a pintura elastomérica dele, a tintinha que ele tinha preparado, deu a hora do almoço, foi almoçar, na hora que voltou já não lembrava mais que tinha deixado esse pedacinho aplicar e colocou o tarucel, aplicou o poliuretano, acabou. E aí eu tenho um problema aqui, né? Bom, então, gente, hoje foi isso. A gente queria passar primeiro essa etapa da argamassa, né, do que eu preciso fazer na fachada em termos de aplicação da argamassa, para eu entender quais os problemas que ela pode ter depois. E aí eu vou agora pensar na execução do elemento estético, que é o item que a gente vai falar na semana que vem. Quando eu vou aplicar as cerâmicas, os porcelanatos, quais são os cuidados. Mas assim, o assunto é extenso, né? Então se eu fosse falar tudo só numa aula, não seria bem trabalhado, tá? Então por isso que a gente dividiu, né, nessas 3 etapas. Primeiro a base, depois a aplicação do substrato, e aí depois a aplicação do elemento estético, tá?